Bom dia pessoal. Graças a Deus, mais um capítulo hoje de Provérbios, mais uma oportunidade que nós temos de ter a palavra do Senhor falando conosco, de ter a ministração dos céus. E hoje nós temos a Camila. Camila, bem-vinda. Obrigada por você estar com a gente, viu? É uma bênção muito grande ter essa ajuda sua. Então, vamos orar. Quero orar por você, Camila, e que o Espírito Santo possa te usar grandemente. Pai, muito obrigado por estarmos aqui reunidos como tua igreja, aprendendo a tua palavra, buscando o Senhor, buscando sabedoria. Nós te adoramos, sabemos que é do Senhor que vem toda a instrução, toda a direção, toda a sabedoria que nós precisamos para viver este tempo. Muito obrigado por essa oportunidade, obrigada pela vida da Camila. Também te pedimos por todos aqueles que estão ouvindo, que estão aqui conosco e aqueles que vão ouvir depois dessa mensagem. Espírito Santo, você pode nos convencer daquilo que é preciso ser mudado em nós. Nos ajuda e faça em nós a tua obra. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado. Seja muito bem-vindo e deixe o seu like no vídeo, não esqueça disso, faça um comentário, depois você entra aí, volta aí de novo. Você que está aqui conosco ao vivo, entra depois, deixa o seu comentário e assim a gente vai ganhando mais público para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Camila, querida, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia Sueli, Eli, todos os irmãos que estão aqui conosco nesta manhã, 22º dia já que nós estamos estudando essas palavras tão preciosas, né? Que Deus inspirou a Salomão para nos deixar, né? Para nos instruir, né? Hoje já 22º dia, só bênção, já virou um hábito, né? Como nós já conversamos, né, 22 dias estudando a palavra de Deus, e eu tenho certeza que agora vai ficar um hábito mesmo, assim, vai arder no nosso coração cada vez mais esse desejo de continuar estudando e sabendo cada vez mais sobre a palavra de Deus, né? Eu queria começar, eu vou falar só um pouquinho desse versículo, porque eu acho que não tem como não falar dele, que é o versículo 6, né? Que é instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele, né? Eu achei muito interessante essa versão aqui da NVI, porque esse versículo, como eu falei, ele é muito conhecido, eu tenho certeza que todos vocês sabem de cor, né? É um versículo que a gente aprende da infância, né? Que ensina a criança no caminho que se deve andar. Esse é, pelo menos para mim, quando eu penso nesse versículo, é essa versão que me vem à mente. Mas essa daqui da NVI, eu achei interessantíssima também, me trouxe um novo olhar, que é instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. O que eu aprendo com isso, com esse versículo, que esse novo ensinamento me veio quando eu estava lendo? Eu preciso traçar planos, né, para os meus filhos, segundo os objetivos que você tem para ela. Eu preciso traçar planos para os meus filhos, para a minha criança. Eu preciso determinar, a partir do momento que eu recebo esse bebezinho nos meus braços, que eu o apresento ao Senhor, que eu fiz isso com o Pedro, eu tenho certeza que vocês também fizeram com os filhos de vocês, a gente também precisa traçar planos para eles, traçar objetivos. E às vezes a gente sempre pensa aqui que, é claro, né, que é o primeiro, né? Meu primeiro grande objetivo para a vida do Pedro é, claro, que ele seja um grande servo de Deus. Ele mesmo fala isso, né? Ele sempre fala que ele quer ser, que ele vai, quando ele crescer, ele vai dar a vida dele para Jesus, e ser emocionante para qualquer mãe, né? Ouvir isso do filho. E esse tem que ser sempre o objetivo, o nosso grande objetivo, né? Mas também todas as outras coisas, né? Todas as outras coisas que vêm junto com isso, dele ser uma pessoa de caráter, dele ser uma pessoa agradável, que ele seja um bom amigo, que ele seja um verdadeiro amigo, que ele tenha uma boa instrução. Claro que eu acredito que Deus dá as oportunidades de acordo com a necessidade de cada um. Então, para uns
vai ter ou algumas oportunidades para outras, mas enfim, seja qual for, é uma escola boa, uma escola mediana, enfim, seja aonde for que você possa colocar o seu filho para estudar, que seja o que Deus tem preparado para ele, né? Mas que você tenha claro isso na sua mente. Eu quero que meu filho seja um trabalhador, então eu vou dar exemplo para que ele veja dentro de casa esse exemplo de ser uma pessoa que não seja preguiçosa, que seja trabalhador, enfim, em todas as esferas, né? Como eu falei, eu não vou me deter muito nisso, mas é que eu acho que é uma coisa que a gente precisa parar para pensar, que nós somos responsáveis enquanto pais, enquanto mães, de traçar objetivos e planos para os nossos filhos. E aí é a promessa que fala no final do versículo, né? Que mesmo com o passar dos anos, ele não se desviará dele. Então, todos esses objetivos que você traçar para o seu filho, você instruir ele dentro desses objetivos, mesmo quando ele ficar mais velho, ele não vai se desviar desses caminhos, né? Isso é muito lindo e é uma promessa que o Senhor nos dá aqui nesse versículo 6 do capítulo 22, né? E os outros versículos que me chamaram muita atenção são os versículos 11, o 24 e o 25. E quando eu estava estudando, eu achei uma correlação entre esses três versículos. E eles falam assim: quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância. E aí no 24 fala assim: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Olha quantas chaves que a gente tem nesses três versículos, quantos aprendizados que a gente pode tirar para a nossa vida nesses três versículos. O primeiro que ele fala aqui, que é a pessoa que ama a sinceridade, né? Aí ele falou bastante com isso assim, no domingo, né? Que falou sobre afiar, né? Sobre nós afiarmos as pessoas que estão próximas a nós, que isso nos torna verdadeiros amigos, né? Que a gente se torna um verdadeiro amigo quando a gente afia uma pessoa, mas quando a gente também se permite ser afiado, né? Então, isso se trata amar a sinceridade. Mas tem um detalhe muito importante desse amar a sinceridade, que a pessoa que ama a sinceridade, ou seja, que fala sempre a verdade, se expressa com elegância. Olha que importante isso, que detalhe importante, se expressar com elegância. Porque a gente pode sempre falar a sinceridade, sempre a gente pode não, a gente deve ser sempre sincero, sempre falar a verdade, mas falar com amor. As nossas palavras, elas precisam ser doces, porque senão essa sinceridade, ela não vai cumprir o papel dela de afiar o seu amigo. Talvez ela vai machucar até, né? Infelizmente, se eu falar isso da maneira errada, se eu me colocar da maneira errada, de uma maneira equivocada, ao invés de eu trazer crescimento com essa sinceridade, eu vou trazer uma dor. Claro, talvez, às vezes a gente fala, né? Eu vou falar a verdade, doa quem doer. Mas é importante que essa instrução aqui de Salomão fique também forte na nossa mente, né? Que eu preciso me expressar com elegância. Não se trata de falar um português rebuscado, bonito. Não, se trata de falar com amabilidade. Lá em Filipenses 4:5, fala assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Nós temos que ser conhecidos pelas outras pessoas pela nossa maneira amável de ser, amável de falar, amável de se portar, amando a sinceridade. Mas essa sinceridade, ela precisa vir de mãos dadas com essa amabilidade, com essa elegância, como fala aqui na palavra de Deus, né? E aí é interessante que aí no versículo 24, ele fala sobre não se associe com quem vive de mau humor. Olha que coisa mais interessante, né?
A gente não, aqui é o conselho de Salomão, é que a gente não fique próximo, que a gente não tenha laços, não seja irmão, como a gente estudou uns dias atrás, que a gente não se associe com pessoas de mau humor. Isso é uma coisa que a gente precisa meditar, né? Eu preciso, muito mesmo, às vezes eu me pego, às vezes de mau humor, de cara emburrada, de bico. Uma característica minha que aqui em casa todo mundo sabe que quando eu tô mal-humorada, eu tô brava com alguma coisa, que eles falam que eu fico de bico, e fico mesmo, eu fico bicuda. Mas aqui ele está falando que a gente não deve se associar com essas pessoas. Então, eu não devo me associar com pessoas de mau humor, mas eu também não devo ser essa pessoa de mau humor, né? Lá em Filipenses, de novo, no capítulo 4, agora no versículo 4, fala: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Ou seja, essa alegria, ela deve fazer parte da vida do cristão. Essa alegria constante da salvação, da alegria do Senhor, que fala, né, lá em Neemias, a alegria do Senhor é a minha força. Isso deve ser uma real na nossa vida, deve ser uma constante, né? Essa alegria do Senhor. Alegre-se no Senhor. Ele ainda repete para não esquecer, né, lá em Filipenses, alegre-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se, né? E aí, quando eu estava pensando nesse versículo, nessa passagem, me veio um hino que eu cantava na igreja onde eu fui criada, que falava assim: seja o coração alegre, sempre cheio de louvor, porque o nosso Pai Celeste mostra-nos o seu amor. Aí no coro ele falava assim: sempre alegre, é a vida do cristão. Ó, que grande regozijo lhe produz a salvação. É um hino antigo, né? Faz parte da Inódia cristã, esse hino tradicional. E aí eu estava lendo sobre ele, fui buscar a letra mesmo para falar com vocês com certeza, né? Da letra desse hino. E aí eu vi que esse hino ele foi composto por uma autora chamada Fanny Crosby. A Fanny Crosby, ela viveu de 1820 até 1915. E ela foi uma mulher que naquela época, né, isso a gente precisa destacar também, né, que em 1800 uma mulher fazendo grandes coisas chama mesmo a atenção, mas o diferencial da Fanny Crosby é que ela era cega. Ela era uma menina que ela perdeu a visão logo nos primeiros meses de vida. E até aqui eu vou ler um pedacinho da biografia dela, que eu achei muito interessante. Eu vou ler porque tem muitos detalhezinhos. E fala assim: a Fanny Crosby, nascida em 24 de março de 1820, no município de Putnam, em Nova York. Pouco depois disso, veio a falecer o seu pai. Quando tinha apenas 6 semanas de vida, ficou cega por causa de um erro médico. Ou seja, ela não nasceu com essa deficiência. Foi um erro médico, até na história, quando a gente lê a história dela detalhadamente, fala que o médico desse bairro era um médico do postinho, imagino, né? Que ele falou assim: faz uma compressa e passa mostarda. Eu sei que isso infeccionou e deixou a menina cega. Então, ela ficou cega por um erro médico. E essa deficiência ele acompanhou o resto de sua vida. Mesmo assim, Fanny não se deixava abalar pelo problema. Sua convicção cristã não lhe permitia melancolia. Essa certeza está nas letras dos seus hinos. Ela também, já desde sua infância, dizia que tinha um pedido para o seu Criador. Ao entrar no céu, o primeiro rosto que ela gostaria de ver era o de seu Salvador. Olha que lindo! Hoje eu estou emocionada, né? Mas é porque é muitas coisas lindas. Aí fala assim: a perspectiva mais acertada para uma pessoa assim seria o fracasso. Mas não para essa menina, que se tornaria a mulher mais famosa da Inódia cristã norte-americana. Chegou a ser muito conhecida por 5 presidentes dos Estados Unidos e aos 8 anos demonstrava seu futuro brilhante, quando já escrevia poemas. Aos 15 anos ingressou numa escola para cegos em Nova York, onde voltou depois para lecionar e passou o resto da sua vida. Nessa mesma escola ela encontrou Alexandre
Van Astner, um músico com quem que se casou aos 38 anos, que também era cego. Olha que história maravilhosa. Uma mulher em 1820, que ela nasceu, teve um problema uma deficiência que não foi causada naturalmente, que foi causada por um erro médico, mas ela fez dessa deficiência um motivo para construir grandes coisas na sua vida. E aqui, pelo pouquinho, resumidamente, da biografia dela, que ela tem muitos feitos, ela se encontrou com grandes homens, até com grandes teólogos, que são conhecidos até hoje. Ela teve contato com esses teólogos. O Moody, que é um teólogo conhecido, se espantava com a capacidade dela de escrever, de expressar as verdades bíblicas. E quantos feitos que essa mulher fez, e aqui na biografia dela a gente sempre fala que ela sempre foi a gente ouve falar que ela sempre foi uma pessoa alegre. Ela nunca se permitiu que essa deficiência, que não foi culpa dela, que foi um erro de um terceiro, nunca permitiu que isso lhe tirasse a alegria. Então ela levou a sério esse versículo aqui, né, de não se associar com quem vive de um mau humor. E eu tenho certeza que ela contagiava até todas as pessoas ao seu redor. E até aconteceu uma outra tragédia na vida dela, que depois que ela se casou com Alexandre, ela já tinha 38 anos, e ela teve um filho, depois ela perdeu esse filho também na infância, e mesmo aí ela decidiu que ela ia escrever hinos, então, para crianças, ia dedicar o seu ministério para crianças. É uma história incrível, de uma mulher que morreu com 90 anos, mas deixou muitas coisas preciosas. E até quando eu estava pensando na Fanny, me veio outro versículo também, aqui do capítulo 22, que fala assim: o preguiçoso diz, há um leão lá fora, serei morto na rua. O que esse versículo ele se trata, né? Que daquelas pessoas que dão desculpas para tudo, né? Dão justificativas irreais para a sua preguiça, né? Daquelas pessoas que dão muitas desculpas, né? E qual é a nossa desculpa hoje, né? Ouvindo tantas histórias maravilhosas como essa da Fanny, né? Qual é a nossa desculpa, né? Para não ser alegre, para não se alegrar no Senhor, para não fazer grandes coisas como essa grande mulher fez e nos deixa os ensinamentos até hoje, né? Qual é a nossa desculpa, né? Eu espero que não haja nenhuma hoje, que se há, que ela seja repreendida agora em nome de Jesus, porque nós não temos desculpas. Não temos desculpa para não ser alegres, não temos desculpa para não fazer aquilo que está nas nossas mãos para ser feito, né? Não temos desculpa para não ser amáveis, né? Para falar sempre a verdade, mas sempre com amor, né? Então, olha, isso falou muito, muito mesmo comigo, esses versículos, né? E até ele fala aqui também de não ande em companhia de quem facilmente se ira, né? Do contrário, você acabará imitando essa conduta. Ou seja, se você anda com pessoas mal-humoradas, irritadas, você vai acabar imitando essa conduta. Tem até uma frase que a gente tem ouvido muito, né? Falar ultimamente que eu sou a média das 5 pessoas com que eu convivo. Eu sou a média das 5 pessoas com quem eu ando, né? Então, com quem que eu estou me associando? Isso é uma coisa que a gente precisa meditar mesmo, né? Porque com a pessoa que você está se associando, você vai ser um pouquinho de cada uma dessas 5 pessoas que você está andando junto. E eu não quero ser essa pessoa de mau humor, como fala aqui, também não quero andar com um mal-humorado, com aquele que se irrita facilmente, né? Mas se por um acaso, nessa minha convivência dessas 5 pessoas, como diz essa frase, né, houver uma delas que se porta desta maneira, que aí fica o ensinamento do versículo 11, né? Que eu seja essa pessoa que ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância. Que eu tenha essa capacidade de falar com doçura, mas que eu consiga falar a verdade para essa pessoa que está mal-humorada, que está se irritando facilmente próxima a mim, né? Para que eu não seja como ela, mas que ela seja como eu, né?
assim como a gente vai imitar a conduta dela, que os outros também possam imitar a nossa conduta, né? E o outro versículo também que me chamou muita atenção foram os versículos 17 e 18, que diz assim: preste atenção e ouça os ditados dos sábios, e aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Esses dois versículos aqui, eles são uma introdução no que até aqui na minha Bíblia está chamando de ditado dos sábios, que são vários provérbios mesmo, que aí eles se iniciam nesse versículo, até aqui na minha outra versão, fala preceitos e admoestações dos sábios. Esses preceitos, eles vão agora até o capítulo 24, que são várias verdades, várias coisas que o Senhor, que o Salomão nos deixa, vários ditados mesmo, né? Ditados de sabedoria. E na introdução desse ditado, ele fala três coisas, quatro. A primeira, preste atenção. Ou seja, eu tenho que ficar atento a todos esses ensinamentos, a todos esses ditados que ele vai passar a falar a partir de agora. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios, ou seja, o meu sentido da audição, ela precisa estar muito atenta. E aplique o coração ao meu ensino, ou seja, ouvido, coração, coloque o seu coração ao meu ensino, e será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los na ponta da língua. Então, eu tenho prestar atenção com ouvido, o coração e com os meus lábios. Três chaves que eu vejo desses dois versículos, né? Ouvido, coração e lábios. Preste atenção no ouvido, que quando ele fala aqui, ouça os ditados dos sábios, ele quer dizer que o instruído coloque a sua confiança no Senhor. E essa confiança vem através do ouvir, de nós estarmos com os nossos ouvidos voltados para os ensinamentos do Senhor, né? Lá em Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, né? Ou seja, tudo que vai aqui para o meu coração entra primeiro pelos meus ouvidos, né? Então, a minha fé cresce a partir que eu ouço. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, quando meus ouvidos estão abertos apenas para as coisas do Senhor, né? Esse é o primeiro ensinamento. E isso faz com que a minha fé cresça e que a minha confiança no Senhor cresça cada vez mais, conforme eu sou instruída. O segundo é o coração, né? Como eu falei, que é saber a verdade com certeza. Ter essa verdade guardada no meu coração. Então, eu já ouvi, eu já aumentei a minha fé, essa fé, ela está aqui no meu coração, e lá em João 8,32, Jesus fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu tenho essa certeza, essa confiança, ela vem quando eu guardo todas essas instruções no meu coração. E o terceiro, que são os lábios, né? Que aqui ele fala aqui, e tê-los na ponta da língua, ter todos esses ensinamentos na ponta da língua. E como que eu tenho, né? Todos esses ensinamentos na ponta da língua? É estudando mesmo, né? Estudando a palavra de Deus. Eu lembro quando eu era criança, minha avó, minha mãe trabalhava e quem cuidava da gente era a minha avó. E a minha avó sempre sentava, mesmo minha avó tendo estudado só até a segunda série, ela sentava com a gente e estudava com a gente junto, né? E aí, quando a gente estava indo para a escola, ela sempre falava assim, olha, filha, filha, né? Ela me falava filha, né? Ó, filha, antes de começar a sua prova, você faz uma oração rapidinha na sua mente, pedindo para o Espírito Santo fazer você lembrar de tudo que você estudou, que tudo que a gente estudou aqui junto, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Então, isso é uma coisa que eu aprendi na infância, que agora o Pedrinho que está entrando, vai entrar nessa fase de provas a partir de agora, né?
que é um ensinamento que eu vou passar para ele também. E isso vem, a gente ter essas palavras na ponta da língua, a gente consegue, através do estudo da palavra de Deus, que o Espírito Santo traz a memória, né? Ele traz a memória no momento que eu preciso expressar todas essas verdades, todas essas instruções, e não só aqui de Provérbios que a gente está estudando, que é o nosso assunto no momento, né? Mas, enfim, toda a palavra de Deus. No momento oportuno, alguém vai precisar ouvir essa verdade. E no momento oportuno, o Espírito Santo também vai poder usar esse seu conhecimento para abençoar uma outra pessoa. Lá em eu até deixei aberto aqui, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Ou seja, confirma essa palavra, né? Primeiro, eu santifico, eu reconheço a santidade e minha dependência de Cristo primeiro no meu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vocês. Olha que coisa mais preciosa, né? Eu fico sempre encantada com essas verdades da palavra de Deus. Estando sempre preparados. Como que eu me preparo? É exatamente isso que eu acabei de falar, né? É estudando cada vez mais. É esses momentos que a gente está tendo agora de parar, para dedicar alguns momentos para aprender mais a palavra de Deus. Às vezes a gente não consegue, tem verdades que a gente não consegue aprender sozinho, que a gente precisa mesmo de uma outra pessoa, né, para nos instruir, né? Isso a gente tem recebido aqui com a Sueli, com ele todos esses dias, mas a gente recebe muito na igreja também, quando a gente vai, quando a gente ouve as mensagens dos nossos pastores que estão completamente instruídos por Deus para nos trazer essas verdades. Então, isso nos prepara. Quando a gente participa, como da nossa igreja, que nós temos os GDs, que são os grupos de discipulado, esses momentos de discipulado mesmo, de ensinamento, os momentos de escola bíblica nas igrejas, enfim, tudo isso nos prepara, né? Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, vai chegar uma hora que alguém vai chegar em você e vai falar assim: nossa, você é diferente, Camila, o que você tem de tão especial? Por que está acontecendo isso tão ruim na sua vida? Que paz é essa? Que tranquilidade é essa que você tem? E você vai estar preparado, porque você já estudou a palavra de Deus, então o Espírito Santo vai te trazer a memória e você vai saber responder com todas as palavras vindas diretamente do trono de Deus para essa pessoa, essa razão dessa esperança, dessa paz, dessa alegria que você tem, que vai contagiar com certeza todas as pessoas que estão ao seu redor, todas as pessoas que precisam ouvir essas verdades, né? Quantos ensinamentos, né? Meus irmãos, eu poderia ficar aqui falando ainda muito mais, né? Mas isso foi o que o Espírito Santo trouxe no meu coração nessa manhã, quando eu estava estudando, quando eu estava pensando nesse versículo, né? E é uma experiência incrível, que eu convido você também a fazer, que é por isso que Eli sempre fala, né? Antes de você vir aqui para esse encontro, leia o capítulo do dia antes, porque é incrível como quando a gente para estudar, como uma coisa vai puxando outra, ou você lembra de uma outra passagem bíblica que exemplifica isso que você está estudando, ou no meu caso hoje, eu falei para vocês da Fanny, mas ela não é um personagem bíblico, mas ela com certeza foi um pequeno Cristo na Terra também, né? Foi uma cristã, né? Cristã que significa pequenos cristos, né? Então ela foi uma cristã verdadeira e essa história me edificou e eu tenho certeza que edificou a você também, né? Então são coisas que o Espírito Santo vai trazendo quando a gente para se dedicar, para estudar, para aprender um pouco mais a palavra de Deus. Nós somos grandemente edificados. Primeiro eu me edifico, a minha fé cresce, essa verdade se confirma no meu coração e eu também estou preparada para responder para qualquer pessoa que precisar ouvir essa verdade de Deus. Eu vou estar pronta porque o Espírito Santo vai colocar as palavras na minha boca. Amém, meus queridos? Então,
Era isso que eu tinha para trazer para vocês nesta manhã e estou muito feliz mesmo de poder estar partilhando essas verdades da palavra de Deus com todos vocês. Camila, muito obrigada, viu? A sua fala vem nos trazer tanto acréscimo, né, para o que nós temos buscado. Você falou da nossa responsabilidade com os filhos. Cada dia mais a gente se dá conta, né, do tamanho dessa responsabilidade. Você, quando nasce o seu bebê, você já precisa ter planos para ele, né? Ele é Deus quem vai dirigir a vida dele, ele está nas mãos de Deus, mas você como pai, como mãe, você precisa dar direção e você precisa buscar em Deus e na palavra dele e a gente tem, né, todo esse acesso, está disponível. E é muito interessante essa história que você nos trouxe da Fanny Crosby, né? É isso. Ela da Igreja Metodista, então realmente tem um acervo de hinos muito grande, e eu até coloquei aí no chat para vocês um pedacinho de uma das canções dela. A alegria, assim como o perdão, para a gente perdoar, é uma escolha que nós temos que fazer. Nós não podemos ficar esperando sentir. Não é um sentimento, né? O perdão, a alegria também não é. Não é um sentimento. Se você for ficar esperando ficar alegre, você vai ficar alegre por quê, né? Então é uma decisão, uma decisão. Eu decido ser alegre. E a salvação, como a Camila falou, já é um motivo que por si só já tem que nos deixar alegres. A gente tem tantas outras coisas além da salvação, né? Um pacote maravilhoso que a gente recebe do Deus vivo. E todos os dias temos a misericórdia dele. E então a gente tem esse exemplo dessa mulher que, e até coloquei para vocês, que ela fala: eu decido ser alegre, eu decido viver alegre. Então, gente, é uma decisão, né? Por isso que Paulo ficava falando: olha, sejam alegres, alegrai-vos. Quer dizer, não é, como você está se sentindo? Não, esse negócio de emoção, de sentimento, não funciona. A gente tem que deixar os nossos sentimentos, as nossas emoções serem guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, teve um comentário ali também, não lembro quem colocou, que a alegria do Senhor é a nossa força, vem dele. Então, nós temos isso, é só nós decidirmos, vou ser alegre e ponto final. Aí, o que acontece, né, Camila? Vem uma situação difícil, você continua alegre. Não é que você não vai sofrer, que você não vai ficar triste. Você falou que você tem uma tendência a ser mal-humorada, né? Tudo bem, nós temos a nossa personalidade, é assim mesmo. Tem pessoas que são mais introspectivas, uns são mais mal-humorados mesmo, outros já são mais alegres, né? Que até irritam. Mas o que a gente não pode é fazer dessas nossas tendências de personalidade, essas características de personalidade, fazer disso um estilo de vida. Não pode ser. Eu vou viver minha vida assim. Eu levanto, eu preciso de 3 horas para sair meu mau humor. Não. A gente tem que ir vendo como é que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, né? Como que eu posso já levantar um pouco mais animada. Enfim, você pode ir trazendo e se conhecendo, conhecendo você, conhecendo suas emoções, e com a palavra de Deus, ele vai te ajudando. Gente, o Espírito Santo está para nos ensinar, ele tem o prazer de nos ensinar em todas as coisas, mesmo nessas questões que parecem bobas, mas que às vezes podem atrapalhar a nossa vida e a nossa casa. Lembram da palavra da gente não perturbar a casa? Às vezes você, com seu mau humor, você perturba toda a sua casa, não é? Então, a gente tem, graças a Deus, disponível tudo isso, e vamos decidir ser alegres. E tudo isso que a Camila falou, quanto ensinamento, eu também fico, viu, Camila, muito emocionada. Eu fico assim, eu fico surpresa a cada dia que eu me deparo com a palavra de Deus e quanto, né, a quantidade de ensinamento, de conteúdo que nós temos. Gente, então, todos vocês, muito obrigada, viu? Você vive uma vida de alegria hoje. Hoje, começa hoje. Alegria e atenção, né? Com o ouvido, com os nossos sentidos também, que a Camila trouxe para a gente. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar?
Pai, muito obrigado por esse momento tão rico na tua presença, de tanto aprendizado. Nós amamos o Senhor, amamos a tua palavra e desejamos viver de verdade a tua palavra. Nos ajuda a sermos alegres, Senhor. Ajuda-nos que a nossa vida seja transformada pela tua alegria e que a gente possa levar essa alegria para aqueles que estão ao nosso redor. Todo esse ensinamento que nós tivemos hoje, de prestarmos atenção, de sermos instruídos, de instruirmos os nossos filhos, nos ajuda, Senhor, que isso realmente venha encontrar um coração, uma terra fértil e frutificar dentro de nós e através de nós. Abençoa cada um que aqui está e cada pessoa que vai ver esse vídeo posteriormente, que sejam abençoados, que o teu Espírito Santo transforme cada um que vai estar compartilhando dessa palavra, desse banquete que o Senhor nos traz nessa manhã. Muito obrigada. Amém. Camila, obrigada. Um beijo para você e para vocês também. Tenham um excelente dia. Amanhã a gente volta às 9h09. Continuamos.